Olá, sou Andrei Freitas, graduando do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Amapá. Então, no estudo do eletromagnetismo, começamos com campos magnéticos, vimos que os polos norte e polo sul são inseparáveis. Em seguida, a gente falou sobre campos magnéticos gerados por corrente elétrica, que se passar uma corrente elétrica por um fio, vai gerar um campo magnético. E aí a gente chega nesse assunto aqui, lei de Faraday e lei de Lenz, que é um ponto-chave para o estudo do eletromagnetismo. Então vamos começar nosso estudo com o conceito de fluxo magnético. O que é fluxo magnético? Imagine uma espira dada numa região do espaço, certo? Então aqui a gente tem o polo norte de um ímã e aqui a gente tem o polo sul de outro ímã. Você concorda que ao redor dessa espira haja um campo magnético? Sim, porque existe um campo magnético. Então aqui está representado o nosso campo magnético, também chamado de vetor indução magnética. Além disso, a espira tem um vetor normal, um vetor que é perpendicular à espira, e que entre eles há um ângulo θ, e esse A que representa a área da espira. Então preste atenção para você não se confundir com esses vetores. A direção do campo magnético está na horizontal, enquanto que a direção da normal está um pouquinho mais inclinada, porque ela é o que acompanha o plano da espira, estando sempre perpendicular a esse plano, ok? Então, o que é o fluxo magnético? O fluxo magnético é essa letra φ, é igual ao campo de indução magnética vezes a área da espira vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor normal e o campo magnético. Essa é a definição de fluxo magnético. Ele pode aumentar ou diminuir dependendo de como o campo vai se comportar com o tempo. Por exemplo, se o campo magnético aumentar com o tempo, o fluxo magnético aumenta. Se diminuir, o fluxo diminui. E para fazer com que o fluxo varie, há muitas maneiras. Uma delas é girar a espira. Observe nessa ilustração aqui. Enquanto a espira vai girando, o fluxo magnético varia devido à quantidade de linhas de campo que está passando pela espira, né? E nessa situação acontece uma coisa bem interessante, que é o seguinte: temos que o ângulo entre esses dois vetores é 90, e como o cosseno do ângulo de 90 graus é igual a zero, então o fluxo é nulo. E nesse caso, nós temos que o ângulo entre esses dois vetores é zero. E como o cosseno de zero é igual a 1, implica dizer que o fluxo é máximo. Então, voltando aqui, no início aqui, quando a espira estava a 0 grau, ela estava recebendo o máximo de fluxo. Aí, enquanto foi inclinando, ela foi começando a receber menos fluxo magnético, até chegar em 90 graus, onde o fluxo era nulo. E agora a gente vai falar sobre as unidades no SI. Primeiro, nós temos o φ, que é o fluxo e é dado por Tesla, que é a unidade de campo, e metros quadrados, que é a unidade de área. Então a unidade de fluxo magnético é Weber, escrito por WB. Após isso, podemos iniciar a abordagem sobre a lei de Faraday e a lei de Lenz. Michael Faraday foi um químico e físico inglês conhecido pelas suas experiências pioneiras no campo da eletricidade e do magnetismo. Faraday, baseando-se nos trabalhos de Ørsted e Ampère, o qual analisava que correntes elétricas em circuitos produziam campos magnéticos, começou a investigar o efeito inverso do fenômeno por eles estudado. E como ele fez isso? Bom, em 1831, Faraday descobriu que o campo magnético variável próximo a uma bobina e ligado a galvanômetro acusa a passagem de corrente elétrica. Galvanômetro é esse aparelho que mede pequenas correntes elétricas. E esse efeito de produção de uma corrente em um circuito causado pela presença de campo magnético é chamado de indução eletromagnética. E a corrente elétrica que aparece é denominada de corrente induzida. Duas palavras-chave que
você vai entender agora e espero que não esqueça. Então, vamos para a simulação. Então aqui a gente tem uma espira, ligada a ela tem uma lâmpada. Além disso a gente tem um ímã. Quando a gente chega perto com o ímã dessa espira, a gente vê que a lâmpada pisca. Mas por que a lâmpada ela fica piscando só por eu mexer o ímã? É porque o fluxo magnético está variando, e isso faz com que haja uma corrente induzida. Porque no início a gente viu que com a inclinação da espira nós podemos variar o fluxo magnético, e agora a gente pode confirmar outra forma de variação do fluxo, que é por aproximação e afastamento de um campo magnético ao redor da espira. Ok? Então agora a gente vai adicionar um voltímetro para essa lâmpada, porque é o que vai indicar o sinal da corrente. Aproximando com o polo norte, deu uma corrente negativa, e afastando, teve uma corrente positiva. Como é que a gente faz para identificar em que sentido é a corrente induzida? Temos a lei de Lenz, que atribui um novo sentido à lei de Faraday ao levar em conta o princípio de conservação de energia. Como assim? Então a gente vai voltar para a apresentação. Lei de Lenz. A lei de Lenz foi estabelecida pelo físico russo Heinrich Lenz e contribuiu com a lei de Faraday. A lei de Lenz considerou que o sentido da corrente elétrica induzida fosse tal que o campo magnético gerado por essa corrente deveria opor-se à variação do fluxo magnético. Eu deixei essa palavra opor-se destacada porque vai ser primordial para a gente entender todo esse processo da lei de Lenz. Uma corrente elétrica cria ao seu redor um campo magnético. Isso também ocorre com a corrente induzida. Então, dessa forma, Lenz observou que quando o fluxo magnético aumenta, uma corrente induzida surge no condutor em um sentido tal que o campo magnético criado por ela tenta impedir o aumento desse fluxo. Ou seja, se o fluxo está aumentando, a corrente elétrica induzida tende a enfraquecer o fluxo. E se o fluxo está diminuindo, a corrente induzida vai produzir um fluxo magnético que tende a compensar essa perda. Por isso que destacamos a palavra opõe-se. E veja quando a gente aproxima o polo norte de uma espira condutora. Ela produz um campo magnético que se opõe ao aumento do fluxo magnético no interior dessa espira. Ou seja, ela produz um norte magnético para repelir a entrada do ímã, como a gente vê nessa primeira figura. E nessa outra imagem temos o mesmo fenômeno, só que mais detalhado. Nessa figura temos um ímã se aproximando de uma espira condutora. Essas linhas, essas setas em vermelho, elas representam o norte magnético do ímã, enquanto as azuis representam o norte magnético gerado pela espira, ou melhor, o campo gerado pela corrente induzida. E o que é essa corrente induzida? O que ela significa? O que ela é? Então, a aproximação do ímã produz um aumento do fluxo magnético através da superfície do condutor. E esse aumento do fluxo que cria no condutor uma corrente induzida. E para entender o sentido da corrente induzida, devemos conhecer a regra da mão direita. Vamos para um outro exemplo aqui, um pouquinho mais diferente. Nesse exemplo aqui, o polo norte do ímã ele está se afastando da espira condutora. E quando isso acontece, a espira ela tenderá a opor-se ao afastamento. Isso produzirá um polo sul magnético à sua frente, de modo a atrair o ímã que se afasta. O campo magnético, portanto, deve ser produzido por uma corrente elétrica que flui no sentido horário. Então, você deve tomar um pouco de cuidado na hora de ver isso, porque olhando assim, dá a impressão de que a corrente flui no sentido anti-horário.
Porém, você deve levar em conta a posição do observador, e a gente sempre leva em consideração onde o ímã está, nesse caso, ok? Então, se ainda não ficou claro, a gente vai voltar para a simulação. Só que agora a gente vai adicionar as linhas do campo, porque o que acontece? A gente sabe já que a aproximação e o afastamento ela vai fazer com que gere uma corrente induzida, e essa corrente induzida vai fazer com que a lâmpada pisque. Certo. E agora a gente vai adicionar o voltímetro, que é o que indica qual é a direção da corrente induzida. Por exemplo, se eu aproximo com o polo norte do ímã, a gente observou que o sentido da corrente é negativo, e se a gente afasta, o sentido da corrente fica positivo. Da mesma forma eu vou fazer com o polo sul. Se eu aproximo com o polo sul, a corrente teve um sinal positivo, e se eu afasto, a corrente teve um sinal negativo. Como a gente faz para identificar o sinal da corrente? Deixa só mudar aqui. Agora eu vou tirar o voltímetro, porque a gente vai aprender e não vai precisar olhar mais para o voltímetro para saber qual é o sinal da corrente. Bom, primeiro pega aqui, de azul vai ser o fluxo magnético do ímã, que está nessa direção. Quando a gente está aproximando, significa que o fluxo está aumentando. E como é que faz para se opor? Deve criar um fluxo que tende a enfraquecer. E como é que faz? Deve ser para essa direção aqui. Ou seja, foi criado um polo norte. Um polo norte. Um polo norte porque desse jeito ela está se opondo a esse fluxo. E para descobrir a direção da corrente é simples. De acordo com a regra da mão direita, é só ver para onde o fluxo gerado pela corrente induzida está apontando. De acordo com a mão direita, se ela está apontando para esse lado, a corrente induzida é nessa direção. I de corrente. Essa direção aponta que é sentido anti-horário. Se é sentido anti-horário, significa que a corrente é negativa. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Agora a gente vai ver quando o polo norte está se afastando. Então, quando o polo norte está se afastando, o polo norte do ímã está se afastando, ele produz um fluxo nesse sentido. Se ele produz um fluxo nesse sentido, a corrente induzida vai gerar um fluxo nessa direção. E nessa direção é o polo sul magnético, gerado pela corrente induzida. Agora, para descobrir a direção da corrente, é simples, é fazendo a regra da mão direita. Se o fluxo que se opõe ao fluxo do ímã está para a esquerda, de acordo com a regra da mão direita, ela é para essa direção. O I é para essa direção. E se é para essa direção, é o sentido horário. Logo, se é para o sentido horário, quando a gente vai afastar, vai gerar
uma corrente positiva. Vamos ver. Isso mesmo. Agora a gente vai trocar polo sul. O que acontece com o polo sul? O polo sul, eu vou tirar o voltímetro e a gente vai aproximar o polo sul. O que é que a gente vê quando a gente tem o polo sul bem próximo da espira? A gente vê que está nessa direção. E para se opor a isso, o fluxo gerado pela corrente induzida deve ser contrário, deve se opor. Esse lado. E o que se assemelha com isso é o polo sul. O polo sul gerado pela corrente induzida. E pela regra da mão direita, vamos fazer rápido aqui. A regra da mão direita, fluxo apontando para a esquerda, a direção da corrente é para cá, que é o sentido horário. Logo, quando a gente aproxima com o polo sul, nós temos o sinal da corrente positivo. Vamos ver. Voltímetro. Exatamente. E agora a gente vai fazer quando se afasta. Bora lá. Quando ele se afasta, o fluxo dele tende a ser dessa forma. Para se opor a isso, então essa é a direção do fluxo gerado pela corrente induzida. Fluxo magnético gerado pela corrente induzida. Então aqui temos um outro, só que agora não é mais um polo sul, agora é um polo norte. Gerado um polo norte, com afastamento do polo sul do ímã. Logo, fazendo a regra da mão direita, a direção do fluxo da corrente induzida está para a direita, então a direção da corrente é assim, é sentido anti-horário. Logo, se é sentido anti-horário, o sinal da corrente é negativo. Vamos ver. Adicionar o voltímetro. Exatamente. Então assim a gente encerra a nossa simulação. Então, com essa simulação, o que é que a gente pôde observar? Se eu aproximo com o norte, surge o norte. Se eu afasto com o norte, surge o sul. Se aproximo com o sul, surge um sul. Se afasto com o sul, surge o norte. Então, falando de uma maneira bem simples aqui, é como se não quisesse que se aproximasse, mas também não quisesse que se afastasse. É tipo isso. É bem simples essa forma de dizer. Por fim, a gente tem essa figura. Vemos as possíveis situações em que ocorrem aproximação e afastamento do polo norte e do polo sul magnético. E nessa imagem, o campo magnético do ímã está descrito em azul, enquanto que o campo magnético induzido nas bobinas está escrito em vermelho. ΔB, por sua vez, indica o sentido da variação do campo magnético em cada situação. E no sentido real, a corrente elétrica sai do menor potencial para o maior potencial, ou seja, do negativo para o positivo. E antes de ir para o próximo tópico, a gente tem essas indagações aqui. Como funcionam as usinas hidrelétricas? A energia elétrica é retirada da água? Como funcionam os alto-falantes e microfones?
para que servem os transformadores que ficam nos postes. Então, para explicar isso, a gente vai voltar para a lei de Faraday. O que é a lei de Faraday? A gente sabe que vai surgir uma corrente, né? E essa corrente elétrica surgiu por causa de uma tensão, uma diferença potencial, uma voltagem. São termos que a gente usa para isso, certo? E é sobre isso que a lei de Faraday fala. A força eletromotriz induzida na espira, o ADDP, a tensão elétrica, a voltagem, são termos mais populares. Ela depende da variação de fluxo em função do tempo. Se a variação de fluxo for grande em dado tempo, a força eletromotriz vai ser grande. Se a variação de fluxo for pequena, a força eletromotriz vai ser pequena. Então, para entender melhor, a gente vai voltar ao exemplo da lâmpada. Se a gente aproximar ou afastar o ímã bem devagar, pode ser que a lâmpada nem acenda ou apenas pisque bem fraco. Mas se a gente fizer o mesmo processo em um tempo mais curto, ou seja, mais rápido, pode ser que a lâmpada pisque bem mais forte. Então a força eletromotriz vai depender do quão rápido esse fluxo variar. Então aqui a gente tem cada um dos termos. Y é a força eletromotriz, ou a fé induzida. ΔΦ é a variação de fluxo e ΔT é a variação de tempo. E esse sinal de menos é por conta da lei de Lenz, onde diz que a corrente que surge é de tal maneira que se opõe à variação do fluxo. E agora vamos para algumas aplicações aqui. O FRGS tem uma questão que diz o seguinte: o fogão mostrado na figura 1 abaixo não produz chamas, nem propaga calor. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou de aço e ocorre devido à existência de campos magnéticos alternados, produzidos em bobinas, conforme representado no esquema da figura 2. Os campos magnéticos penetram na base das panelas, criando correntes elétricas que as aquecem. Certo? Então, a questão pede o seguinte: assine a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. Então aqui temos algumas opções. Então, o seguinte: o processo físico que fundamenta essa aplicação tecnológica é conhecida como, tem as opções, mas a correta é indução, e é regido pela lei de Faraday-Lenz. Logo, é a alternativa B. Isso aqui é uma aplicação dado com uma questão que caiu em um vestibular. Existem mais aplicações do que essas? Sim. Inclusive a gente vai relembrar aquelas curiosidades que vimos há pouco. Olha. Em qualquer unidade de produção de energia elétrica, usina hidrelétrica, usina termoelétrica, usina nuclear, existe sempre um circuito que se coloca em rotação numa região onde existe um campo magnético. Ao girar a espira, varia-se o fluxo magnético que atravessa, criando assim uma fé induzida de acordo com a lei de Ampère. Então aqui a gente vê o esquema de uma usina hidrelétrica. Esse tipo de usina utiliza o movimento da água, que é a energia mecânica, para gerar a variação do fluxo magnético. Então, respondendo àquela pergunta inicial, é a água que produz energia elétrica? Sim e não. Sim, porque ela que vai fazer com que tenha o movimento, energia mecânica. E não porque não é único e exclusivamente ela que produz a energia. As constituições internas de um microfone de indução e de um alto-falante também representa a lei de Faraday-Lenz. Que no microfone a gente tem a tela de proteção, membrana, bobina móvel ligada à membrana e o ímã fixo. E no alto-falante a gente tem um ímã, bobina móvel e um cone. Então, há uma transformação das ondas sonoras recebidas pelo microfone em força eletromotriz induzida na bobina móvel do alto-falante agora, e começa a vibrar, e isso se deve à variação do fluxo magnético em função do tempo, certo? E o transformador também. O transformador é um dispositivo usado para modificar tensões e correntes alternadas sem perda apreciável de potência.
entre muitas outras aplicações que eu vou deixar para vocês ao final da aula. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Um anel metálico cai verticalmente devido ao seu peso em uma região de campo magnético constante, saindo perpendicularmente ao plano da folha, de acordo com a figura abaixo. Essa é a figura que representa esse movimento do anel. E aqui a gente tem para assinar a alternativa correta sobre a corrente induzida. Só que para isso, antes a gente vai ver umas coisinhas para melhorar o entendimento. E é isso que a gente vai utilizar para responder essa questão. Tá vendo esse xzinho? Ele representa um campo magnético, certo? Ok. E esses pontinhos, eles também representam um campo magnético. Tá, mas qual é a diferença entre eles? Bom, o xzinho, ele representa o fluxo entrando no plano. E os pontinhos, eles representam o fluxo saindo no plano. Mas como é que a gente consegue observar isso? Imagina uma flecha. A flecha, a parte de trás dela é representada por esse X, enquanto que a parte da frente da flecha é representada por esses pontinhos. Então, quando tem o X, significa que a flecha está entrando, o fluxo está entrando no plano. Enquanto tem os pontinhos da flecha, significa que a flecha está saindo, ou seja, o fluxo está saindo do plano. Então, a partir disso, a gente já consegue resolver a questão. Olha, a gente tem essas três situações aqui no início. A gente tinha essa primeira figura, aí depois vamos supor que ela chegou até essa posição da segunda figura. Então, de acordo com a lei de Lenz, os pontinhos indicam que o campo, o fluxo, está saindo do plano, ou seja, a corrente induzida deve criar um fluxo que se opõe a isso, ou seja, teria que criar uma flecha, a parte de trás da flecha, que seria o xzinho. E quando a gente faz com a regra da mão direita, indica que a direção da corrente é essa, ou seja, sentido horário. Então, assinando a alternativa correta, assinale a alternativa correta sobre a corrente induzida, é a letra B. A corrente induzida no anel é no sentido horário, quando o anel entra na região do campo, certo? Então aqui a gente vai para uma questãozinha bem simples. Uma espira circular de raio de 0,2 metros está sob influência de um campo magnético de módulo 5 Tesla. Determine o fluxo magnético sobre a espira, considerando que o ângulo entre o vetor campo magnético e a reta normal ao plano dessa espira seja de 60 graus. Então ele dá aqui que o π é igual a 3 e o cosseno de 60 graus é igual a 0,5, certo? Então, de início a gente tem aqui a equação do fluxo. Φ é igual a o campo magnético vezes a área da espira vezes o cosseno do ângulo entre o vetor do campo magnético e o vetor normal do plano. Foi dado que π é igual a 3, cosseno de 60 graus é igual a 5, o raio é igual a 0,2 metros e a intensidade do campo magnético é igual a 5 Tesla. A área dessa espira, como ela é circular, a área de um círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Por isso que está em vermelho, porque a gente substituiu a área. Então, fazendo as devidas mudanças, nós temos φ igual a 5 vezes 3 vezes 0,2 ao quadrado vezes 0,5. Fluxo é igual a 0,3 Weber. Logo, é a questão C, certo? Então, a gente iniciou relembrando um pouquinho sobre o fluxo magnético, que foi primordial para aprendermos sobre o que diz a lei de Faraday. Também a gente entendeu como ela é complementada pela lei de Lenz.
a gente pôde evidenciar aplicações em um fogão de indução, geradores, assim como em uma usina hidrelétrica, a sua utilização para microfones e alto-falantes e em transformadores. Eu vou deixar com vocês um documento contendo alguns extras, mostrando outras aplicações, a simulação que eu usei nessa aula e vídeos sobre alguns experimentos com materiais bem básicos. Vou passar uma lista de exercícios de fixação e vai valer nota. Então, até a próxima.